Eu fiz um teste aqui, está funcionando direitinho a gravação, tá? Então, vamos seguir. É o seguinte, vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente relembrar algumas coisas e tocar o barco daí para frente, tá? Já entrou o conteúdo da aula 2, está disponível lá para vocês. Acho que a aula 1, a aula 2, se não me falha a memória, está disponível para vocês, que é o desenvolvimento a preparação do ambiente de desenvolvimento, que é a instalação lá do VS Code, instalação das extensões, e tem lá um pequeno código inicial. E se não me falha a memória, eu deixei agendado para amanhã, para começar a próxima aula, que é a aula 2. Doce, travou seu áudio. Eita, obrigado. Então, nessa aula eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir de novo o VS Code, a gente vai dar uma olhada na estrutura básica, tá? Já está disponível para vocês as aulas introdutórias e aula 1, já está disponível, inclusive com variáveis também, já está disponível lá para vocês. E está agendado para amanhã o início da aula 2, com os conteúdos referentes à aula 2, tá? Fica tranquilo que o prazo de encerramento das atividades e o prazo de encerramento das aulas está tudo para a semana que vem. Então, vai fazendo, vai abrindo, vai fazendo, vai executando os trabalhos, tá? E vai fazendo as entregas. Eu já vi várias respostas lá do que vocês já fizeram, das coisas que vocês já trabalharam, tá? Principalmente do formulário. E tem uma questão que alguns colegas colocaram lá, que é o seguinte, do primeiro formulário tem um quiz, e esse quiz, a última questão é sobre o vídeo Guerra dos Navegadores, que lá aparece como errado para vocês, não é? Só que é o seguinte... Eu não cheguei a ver esse bagulho, não. Depois você dá uma olhada lá, tá? Sim, aparece sim, professor, como errado. Aparece, professor. Aparece. Aparece como errado. Mas fica tranquilo que aquilo lá não é errado não, tá? Eu não vou considerar como errado porque quando a gente vai estar fazendo o formulário com avaliação, eu preciso colocar alguma resposta certa para que ele pontue. Só que aquele último formulário, aquela última questão, não tem resposta certa. É o que você achou do formulário, tá? Então por isso que ele marca como errado. Mas fica tranquilo que aqueles 2 pontos lá, eles valem, tá? Eu já vi as respostas de vocês e ficou bem legal. Tá bom? Beleza? Ô, professor, o Oi. Mael tá falando que não tá conseguindo entrar aqui. Eu já entrei. Alguém conseguiu me ligar e eu atendi. Ah, legal. Beleza. Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui o meu VS Code, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E aí eu vou fazer o primeiro código, vou dar uma parada e converso com vocês sobre o que vocês têm de dúvidas, têm de pergunta, tá legal? Então tá. Beleza, vocês estão vendo aí a minha área de trabalho, certo? É o seguinte, eu vou abrir aqui o VS Code. Ó, esse foi o código que a gente trabalhou na última aula. Eu vou dar um zoom aqui para vocês darem uma examinada. Ó, tá? Então essa foi a estrutura que a gente fez. JavaScript, all01, index01. Isso aqui foi da última aula, tá? Então a gente fez um código lá, um HTML básico. Dentro do HTML a gente colocou na parte do head, logo abaixo do title, o script de JavaScript. Colocamos a declaração das variáveis N1 e N2. O prompt ele é uma tela que pede uma informação para o usuário. Então, Professor, não tá aparecendo o VS Code. Não está aparecendo? Não. Então, peraí. Agora apareceu. Pra mim tá. Pra mim Agora tá também. aparecendo pra mim. Pra mim não tava aparecendo. Ô, professor, tem como você mandar esse código aí no chat não? Depois, faz favor, que eu não tenho. Tá bom. Fica tranquilo, eu coloco lá. Ô Cauê, tira um print da tela. Ô, parceiro, pra que eu vou escrever se ele pode mandar aí no rápido ainda? Ctrl V, Ctrl C. Fica tranquilo. Depois eu printo e coloco aí pra vocês, tá? Então tá aqui, ó. Não só o conteúdo dessa primeira aula aqui, mas o conteúdo da aula de hoje também eu coloco aí no chat pra vocês. No WhatsApp, desculpa. Então o prompt ele é uma caixa que abre para o usuário e pede para o usuário digite um valor, depois abre outro prompt, que é uma outra caixa, e digita outro valor. Cai na variável N1, cai na variável N2.
Aqui tem um comentário de uma linha, que é o barra barra. A gente pega o N1, converte para inteiro e joga dentro da variável N1. Pega o N2, converte para inteiro e joga dentro da variável N2. Aqui são as 5 operações aritméticas. Então eu estou fazendo aqui uma soma. Soma o valor de N1 com o valor de N2. Pego o valor de N1, subtraio para o valor de N2, multiplicação, divisão e resto da divisão. Vocês lembram desse ponto do resto da divisão? Aqui você divide um número por outro. Então, por exemplo, em N1, vamos imaginar que o cara tenha digitado lá 5 em N1. Aí divide por N2, vamos imaginar que o cara tenha digitado 2 lá no N2, tá? O resultado disso aqui é 1. Por quê? Porque ele pega 5, divide por 2, vai dar 2 e resta 1. Então, 2 vezes 2 dá 4, para chegar em 5, resta 1. Então, esse último código aqui é para pegar o resto da divisão, tá? Aí, embaixo, a gente tem a forma de apresentação, ou seja, ele faz a soma aqui na parte superior, guarda na variável soma, faz a subtração, grava na variável subtração e assim vai com todas as outras variáveis. Para apresentar o resultado, a gente está usando um alerta. Então, pega o alerta e exibe todos os resultados dentro de uma caixa só. O que vocês vão notar aqui, ó? Que para texto a gente coloca sempre entre aspas para ser apresentado. Aí, mais, esse mais ele não vai fazer uma soma, é para concatenar com a variável soma. Você vai ver que esse mais ele vai aparecer outras vezes em outros lugares. Por que isso? Porque eu tenho um texto aqui na parte superior e para juntar esse texto com a variável, eu tenho que utilizar o sinal de mais. Tá? Então, o mais ele tem duas funções. Ele faz a conta, né? Quando você tem dois números, ele faz ali a operação aritmética e também faz a concatenação, ou seja, ele junta dois elementos que são distintos. Tá? E aí você vai notar também outra coisa interessante. Estou utilizando aqui o barra N. Ó. O barra N ele quebra a linha dentro da caixa de saída do alert. Tá? Então, terminou o script, não tem nada no body, finalizou o código. Vou salvar aqui e vou testar. Ô, professor, só uma pergunta. Pode Toda falar. vez, então, quando você terminar o código, você tem que colocar o sinal de mais ou não? Não, não. É só quando você precisa concatenar, juntar duas coisas diferentes. Ou seja, texto, tá vendo aqui, ó, entre aspas? E aí eu tenho uma variável que não é nem texto e nem número, é uma variável que guarda um resultado. Então, como são duas coisas diferentes, eu junto com o sinal de mais. Tá? E aqui ele está juntando, ó, essa variável com o texto de baixo. Aí ele junta esse texto aqui com a variável de baixo. Aí junta essa variável com esse texto de baixo. E assim vai, até chegar no finalzinho aqui. Ah, entendi. Beleza? Valeu, professor. Ok. Aí, ó, tá aqui, eu vou abrir, ó, a página. Olha lá, ele já pede um primeiro valor, vou digitar ali, por exemplo, 5, como eu havia feito no exemplo, vou dar um OK. 2, vou dar um OK. E aqui é o alert, ó. O barra N, lembra do barra N? Ele faz a quebra da palavra soma. Então, essa palavra soma que está aqui é esta que está aqui, ó. Barra N, soma. Então, esse barra N, ele faz a quebra de linha. Então, você vai notar que está aqui, ó. Os resultados são, na linha de baixo, tem um barra N que quebra. Aí, 5 mais 7, 5 mais 2 vai dar 7. Barra N de novo e tem um texto subtração. Vamos ver aqui, ó. Barra N de novo, subtração, e aí tem o resultado da subtração. E assim vai com todos eles. Então, dentro dessa telinha aqui, ó, dentro dessa caixinha, se você quiser fazer alguma quebra de linha, tem que ser com barra N, não dá para fazer com BR, tá? BR só dentro da página HTML, só aqui dentro do corpo, só dentro do body, tá ok? Então aqui, ó, só com barra N. Legal? É o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e aí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Professor, o Marcos perguntou no chat. Legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, legal. Ele está perguntando assim, se nós quisermos utilizar números decimais, é só digitar parse float? Sim, é isso mesmo. Então, deixa eu voltar aqui.
Deixa eu dar um zoom para a gente exibir. É o seguinte, se você quiser trabalhar com números com casas decimais, então ao invés de digitar 5, você quer digitar na verdade 5.56 ou ponto .6, enfim, o que seja, você não pode utilizar o parseInt, tem que ser o parsefloat. E aí, F maiúsculo, ó, parsefloat. Uma coisa importante aqui é essa coisa que o JavaScript tem herdada do C, que todas as vezes que você tiver palavras que são textos que são compostos por duas palavras, por exemplo, parse, float, a próxima letra da próxima palavra sempre será maiúscula. Então o parse começa minúsculo, tá vendo? Quando entra o float, já entra com F maiúsculo. Se for int, também a mesma coisa, ó, já entra com I maiúsculo, tá? Então sempre que você tiver uma junção de duas palavras, a primeira letra da próxima palavra é sempre maiúscula. Tá legal? Ó, vou salvar aqui com esse exemplo que o Marcos havia comentado e vou testar e a gente volta de novo para as perguntas, tá? Ó, vamos voltar lá no navegador. Aí, F5. E agora eu vou colocar um número quebrado, ó. 10 ponto, tem que ser ponto, não vírgula, tá? Ponto 5 e 2.26. E olha lá. Então agora a gente tem, ó, tá vendo? O resultado quebrado, ó. Tá? Isso porque agora eu estou utilizando um parsefloat e não um parseInt, porque parseInt ele sempre pega o inteiro, é sempre o que está antes do ponto. Tá legal? Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Ô, professor, só uma coisa que eu não consegui fazer, como eu estou fazendo pelo aquele aplicativo que você falou, como que eu faço para olhar como o meu site está ficando? Como que eu faço para olhar ele na internet? Você vai ver no próprio navegador do aplicativo. Ele tem um playzinho lá que você toca, você clica no play e ele funciona, ele roda direto lá direto do navegador do aplicativo. Qual aplicativo que você está usando? Eu estou usando, não o azulzinho, professor, eu estou usando o aplicativo, o Spock. Ah, é esse mesmo. Ele tem no canto superior direito lá da tela, perto da barra de notificação, perto da data, da hora, tem ali um playzinho. Você dá um play e ele roda o navegador. E aí você vê o resultado por lá. Você não conseguiu ver? Não conseguiu testar? Erro. Dá erro? Sim. Mas que estranho. Bom, eu vou fazer um vídeo então só sobre isso e coloco lá para vocês darem uma olhada, tá bom? Pode ser? Obrigado, professor. Depois o senhor vê isso daí para mim. Beleza. Legal. Gente, então, isso aí foi só uma recapitulação da última aula. Vamos brincar um pouquinho agora com a nossa aula de hoje. Eu vou criar um diretório aqui embaixo, vou recolher isso aqui, criar um diretório novo, ó, botão direito, New Folder, e vou fazer aqui a aula 02. Nessa aula 02, eu vou colocar alguns elementos de desvio de fluxo. O que é isso? Toda vez que você manda executar um código, ele sempre executa, principalmente no HTML, de cima para baixo, sempre. E agora a gente vai ter a possibilidade de fazer uma execução lateral, ou seja, ele vai fazer um teste primeiro para ver se ele pode continuar executando ou se ele não executa nada. Tá? Então, para vocês entenderem melhor, essa primeira parte do código eu vou fazer com um desvio bem simples, tá? Que é o desvio chamado if. Eu vou fechar os arquivos aqui que estão abertos e vou colocar só um pequeno detalhe sobre essa estrutura que a gente vai ver agora. Ó, aula 2, novo arquivo, index01.html. Aí, aquele HTML básico, né, o snippet dele, está aqui. E esse exemplo eu vou colocar dentro do body. Então, olha só. Qual é a ideia aqui? A ideia é que o meu usuário me diga um valor qualquer, o valor que ele quiser. E eu vou dizer para ele, olha, esse número é par. Ou não digo nada. Então, vou fazer aqui uma variável que vai começar com 0, que é para iniciar com alguma coisa, tá? E faço um prompt.
x igual a prompt ele vai digitar lá um valor qualquer. Como é que eu vou descobrir se esse valor é par ou não? Eu pego o valor, divido ele por 2 e se ele restar 0, ele é par. Se ele não restar nada, se ele não restar 0, se ele restar 1, ele vai ser ímpar. Então eu digo assim, se isso já é um desvio de fluxo. Abre parênteses, x. Como é que eu pego o resto da divisão? Porcentagem, lembra? Porcentagem 2 for igual a 0. Aí eu vou colocar um alert. Este número é par. Então vamos lá, vamos observar algumas coisas antes da gente testar isso aqui. Primeiro, o meu usuário vai digitar alguma coisa aqui para mim no prompt. Eu não sei qual número que ele vai colocar, então por isso que eu chamo um prompt e guardo na variável. Qual o número? 10, 20, 30, 0? Não sei qual é o número que ele vai colocar. Entrou nessa variável, eu testo. Qual é o teste? Se o valor que o meu usuário digitou, que caiu no x, se eu pegar esse valor e dividir ele por 2, será que ele resta 0? Então, olha que coisa interessante nesse momento aqui, ó. Na comparação, eu não utilizo um igual, eu utilizo dois iguais. Quando você usa um igual, você só usa um igual neste caso, ó, quando você está fazendo uma atribuição, quando você está dizendo que um valor, que uma variável vale 0, que uma variável vale 10, ou seja, quando você está colocando alguma coisa dentro de alguma variável. Nesse caso aqui embaixo, dentro do if, eu tenho uma comparação. Será que esse valor é igual a este? Então, quando tem a comparação, você usa dois iguais, que é o caso neste exemplo. Então, só retomando, se o valor que meu usuário digitou dividido por 2 restar 0, significa então que esse valor que o usuário digitou é par. Então, imagine que o usuário digitou 4, por exemplo. Dividido por 2, resta 0. Então, 4 é par. Aí a gente vai dizer, este número é par. Tá, e se o usuário digitar, por exemplo, 5? 5 dividido por 2, resta 0? Não. Então você vai dizer o quê? Por enquanto você não diz nada, porque não há nada que contemple número ímpar, é apenas número par. Tá? Então o código, o script termina aqui. Eu vou salvar, você vai ver que o printer vai fazer a formatação dele aqui, ó. O printer colocou tudo numa linha só, não tem problema, você pode colocar um embaixo do outro, tá? E só um pequeno detalhe aqui antes da gente continuar. Dentro do if, muitos colegas gostam de utilizar chave, logo aqui ó, no finalzinho. Abre chave e fecha chave para envolver essa estrutura dentro do if, tá? Só que quando você tem só uma linha de execução, que é o nosso caso, que é só um alert aqui, ó, não precisa da chave, não é obrigatório. Você pode colocar, mas não é obrigatório, tá? Eu vou deixar sem a chave, ó. Vou salvar e ele vai funcionar. Eu vou testar e já paro para vocês fazerem os comentários, tá bom? Ó, vamos testar no navegador. Não é mais a aula 1, é a aula 2. E não é mais a index, ou melhor, é sim, é a index 1. Ó, digite um número qualquer. Vamos imaginar que o cara vai digitar, por exemplo, 8. 8, teoricamente, é par. Vamos ver lá? Ó, esse número é par. Se eu rodar de novo, vou colocar, por exemplo, 7. O que ele diz? Nada. Por quê? Porque 7 não é par, 7 é ímpar e não tem nada que contemple o ímpar, ou seja, a gente não colocou nenhuma mensagem. Ele só aparece a mensagem se for par. Tá? Então, mais uma vez aqui, ó, vou dar um F5, vou colocar 10. Então, o número é par. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para as perguntas aí, pessoal. Fica à vontade, galera. Pode perguntar alguma coisa do código. Deixa eu colocar o código lá. Professor, Sim. sempre que você acaba um código, você coloca o ponto e vírgula ali no final. Tem que ter esse Isso. ponto e vírgula ou não precisa? No JavaScript, nessas versões mais atuais de JavaScript, não é mais obrigatório o ponto e vírgula. Mas como você tem o printer instalado, o que vai acontecer é que todas as vezes que você salvar, ele automaticamente coloca o ponto e vírgula. Eu vou tirar aqui, ó. Vou salvar, ele vai lá e põe. Tá? Então, assim, de qualquer maneira, o ponto e vírgula vai sempre aparecer. Mas se você esquecer, não tem problema, tá?
Entendi, senhor. Obrigado. Vai lá, gente, mais perguntas. Ninguém tem dúvida? Ah, então tá bom, né? Então tá, então vou fazer um pouco mais de código, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade de perguntar aqui pelo Teams, às vezes pelo chat ou pelo próprio microfone mesmo, se quiser perguntar lá pelo WhatsApp também não tem problema, tá bom? Ah, o Felipe tem aqui, ó, sem dúvidas, então tá bom. Legal. Então vamos lá. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos imaginar o seguinte, você fala assim, não, peraí. Tá, tudo bem. Se digitou é par, aparece par. E se de repente eu quiser que aparecesse ímpar também? Então, eu vou fazer aqui a outra estrutura, que é se o valor digitado pelo usuário dividido por 2 restar 0, aparece par. Se não, else, enter, alert, este número é ímpar. Legal, deixa eu colocar um ponto de exclamação aqui também. Pronto. Então, repare aqui, o teste é sempre feito no if. Se eu pegar um valor e dividir por 2, ele vai restar 0, aparece par. Se não o quê? Bom, gente, é 50%, né? Se for 0, é par. Se não for 0, só pode ser 1, porque você está dividindo por 2. É binário, lembra? 0 e 1. Ou seja, se for 0, é par, se for 1, é ímpar. Então, vamos ver aqui. Salvei, o printer faz a formatação dele, e aí eu vou lá testar mais uma vez. Dá um F5 aqui, olha lá. Vou digitar então 12, 12 é par, tá ali, este número é par. Vou dar um F5 de novo, vamos colocar 15, e agora está dizendo ali que é ímpar. Tá? Então agora eu tenho um desvio de fluxo que me diz para onde o código deve ir. Ou ele vai para um lado e faz uma execução, ou ele vai para outro e faz outra execução. Vai depender do quê? Do teste que você criou. Tá? Vou dar um OK aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre essa estrutura? Else if. Aqui, ó. If, teste, depois tem um else. Alguém tem alguma pergunta? Legal. Tem uma pergunta aqui do Matheus bem interessante. Que ele diz o seguinte, ó, é uma questão bem pertinente. Daria para usar outro if no lugar do else, professor, ou ia dar erro? Não, Matheus, não iria dar erro, ia funcionar. Só tem um pequeno detalhe que é importantíssimo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Ó. Quando eu faço if e else, eles estão encadeados, eles estão presos um ao outro. Eu vou dar um enter aqui, eu vou colocar a chave para ele deixar mais organizadinho, para a gente entender melhor essa estrutura. Vamos ver aqui. A chave não é obrigatória quando você tem apenas uma linha de execução, tá? Então vamos lá. Aqui acho que fica um pouquinho mais limpo para entender. O if, ele faz o teste para dar essa resposta. O else, ele está preso nesse if, ele está encadeado, ele está amarrado com esse if. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que se você digitou no prompt 6 e ele faz o teste, x dividido por 2 resta 0. Poxa, o usuário digitou 6, então resta 0, é par. Se é par, ele entra aqui e mostra lá na tela o resultado. Acabou. Ele só executa isso e vai embora, acabou. Vai para a próxima linha de código, lá para baixo. Ele vem aqui para baixo para executar outras coisas, tá? Então ele faz o teste primeiro, executou, deu certo, ele sai daqui e vai executar outras coisas aqui embaixo. Ele não passa pelo else. Quando que ele vai passar pelo else? Se o usuário digitou, por exemplo, 7, aí ele pergunta, se 7 dividido por 2 resta 0? Bom, 7 dividido por 2 não resta 0, resta 1. Então, ele vem aqui embaixo e executa essa operação.
Então, esse teste está preso com else. Tá? Se eu trocar esse else por um if, eu teria que fazer mais um teste e aí eu teria um problema de execução. Ele funciona normal, só que eu tenho um problema de desempenho. Vamos ver como é que fica? Ó. If x porcentagem... Aí se complica minha mente, hein, professor? x porcentagem 2 igual a 1, este número é ímpar. Então vamos lá. Posso fazer com if? Posso fazer com if. Então ficaria assim. Vamos imaginar que o usuário digitou 6 no x, tá legal? Então, o prompt perguntou lá para o usuário digitou 6, entrou no x e veio fazer o teste, beleza? X vale 6. Se x dividido por 2 restar 0, ele mostra o alert. Ok? Depois que ele executou esse processo, para o JavaScript, isso aqui acabou. O que vai acontecer? Ele vai para a linha de baixo, que é esta linha aqui, para executar esse processo. Se x, que vale 6, dividido por 2, restar 1, mostre o alerta. O problema é o seguinte, gente. Ele já executou aqui em cima. A gente já sabe que deu par. Ele não precisaria executar por aqui, porque isso aqui não vai dar nada. Porque x vale 6. Se 6 dividir por 2, não vai restar 1, vai restar 0. Só que ele já executou isso aqui em cima. Mas, de qualquer maneira, ele vai passar por aqui para executar, porque os dois ifs não estão encadeados, eles estão separados, como se fossem duas coisas diferentes. Por isso que com um teste como com um if encadeado, com else, é mais interessante em termos de desempenho. Ele vai funcionar aqui, essa mensagem não vai aparecer, porque 6 dividido por 2 não resta 1, então isso aqui não aparece, tá? Só que ele não está encadeado, ele passa por aqui de novo. Ou seja, ele vai testar duas vezes. Ele testa aqui e funciona, e ele testa aqui e não funciona, mas de qualquer maneira ele vai testar. Tá? Vocês conseguiram entender aqui essa questão? Aí, professor, para não me... Fala aí. Professor, para número quebrado, ele funciona normal ou não? Para número quebrado? Funciona. Cauê? Aí, professor, volta na linha de código ali rapidão. Volto. Cadê o som? Aí no caso, se for if, você falou que é par. Vamos aqui pela linha, ó. Você consegue ver a linha? O else, você coloca se caso não for par, é para dar o resultado como se fosse um número ímpar. Isso. Não, só isso, é porque eu confundi que você colocou dois ifs, se for par, eu confundi as ideias. Então, nesse caso aqui, ao invés de utilizar esse if, eu utilizaria simplesmente um else. Sim, que seria o senão. É falso. Exatamente. É isso mesmo, viu, Cauê? Aqui seria verdadeiro e aqui seria falso. Não, sim. Beleza. Eu salvei, ele deu uma organizadinha aqui no código para mim. Deixa eu só tirar esses 6 daqui, que foi só para demonstrar o exemplo. Deixa eu voltar lá no chat para a pergunta de vocês. Vamos lá, o Marcão perguntou aqui. Professor, os dois ifs vão gerar um delay? Sim, vão gerar um delay, ele demora um pouco mais para executar, você perde desempenho. Não é assim uma demora tão absurda, entendeu? Mas se você tem muito código para processar, isso acaba deixando a coisa um pouco mais lenta, tá? Pode perguntar aí, gente. Minha dúvida já foi. Já foi. Eu perguntei, professor, como que ficaria isso daí com o número quebrado? Ah, sim. Com o número quebrado dá praticamente no mesmo. Deixa eu só voltar aqui para a gente dar uma olhada. Mas número quebrado em si não é considerado ímpar ou par, porque tipo, o que conta é os primeiros antes da vírgula, não é? Exatamente. Então aqui, ó, na hora de executar, Valeu, Cauê. Na hora de executar, ele não dá problema, entendeu? A grande questão é que se você colocar, por exemplo, 6.95, por exemplo, como o Cauê comentou, ele não vai considerar esse 95, ele só vai considerar o 6.
Porque a divisão por resto, a divisão atrás do resto é sempre uma divisão de inteiros. E não equivale, não é uma soma inteira. Aí dá como quebrado e dá o número na frente. É isso aí. A escola ensina, né? Legal. Então, tudo bem? Vamos salvar aqui. Vamos fazer um trabalho um pouco mais elaborado, tá? Então, vou jogar aqui no código 2, para não misturar com esse. Vou fazer aqui na aula 2, novo arquivo. index02.html. Legal. Vou colocar um HTML básico aqui. Tá ótimo. Bom, uma das coisas que a gente faz bastante, isso vai ter talvez na aula de sexta, tá? Mas eu já vou apresentar aqui para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha aí no mercado e como as coisas vão ficar para vocês a partir da aula de sexta. Se não me falha a memória, sexta-feira eu já coloco essa aula para vocês. Que é o seguinte, o JavaScript, o código efetivamente puro do JavaScript, a gente procura deixar num arquivo separado, para não misturar com o arquivo de HTML. É o que acontece, por exemplo, com o CSS. A gente cria uma pasta separada para colocar o CSS e faz a formatação da página num arquivo de CSS separado. Então, ó, aqui no aula 2, eu vou dar um botão direito, eu vou colocar aqui um new folder, JS. Dentro dessa JS, eu vou colocar um arquivo que eu vou chamar de primeiro.js. Aí. Tá, então, o que a gente faz? A gente coloca todo o código pesado, massivo, dentro desse arquivo primeiro.js e só faz a chamada dentro do arquivo HTML. Então você não sobrecarrega o arquivo HTML, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante. E quando você precisa, por exemplo, fazer algumas correções, algumas modificações, é mais interessante você mexer no arquivo separado do que mexer no index completo, tá? Por exemplo, se você for fazer uma atualização de site, por exemplo, a gente não precisa parar o site para fazer a atualização. Você só mexe no arquivo de JavaScript e o site está lá rodando normal, sem problemas, tá? Vou fazer um exemplo aqui com vocês utilizando o primeiro.js. Olha como é que vai ficar. Vamos imaginar aqui um cara que quer fazer a modificação da cor da página, tá? Então, ó, var cor, vou colocar aspas. Eu vou pedir para o meu usuário entrar com uma de duas cores, para a gente trocar a cor de fundo da página. Então, a cor vai ser igual a prompt, digite a cor vermelho ou azul, e aí nós vamos fazer um if mais elaborado. Ó. Se cor for igual a azul, eu vou mudar a cor de fundo da nossa página. Então a gente faz assim, ó, document. Por que document? Porque eu estou falando do meu documento, da minha página HTML. Toda vez que você estiver falando de document, você está falando do body, está falando da página HTML, tá? Então eu vou pegar a página HTML e eu vou fazer aqui, ó, BG. BG é sempre background, é sempre fundo. Lembra disso? A gente tem falado disso no CSS. BG é background. Então background é o quê? Background color blue. Opa. Isso se o cara digitou azul. Tá, e se ele digitar vermelho, por exemplo? Então a gente faz uma outra estrutura aqui, ó. Else if cor igual vermelho. Se for vermelho, document bg color red. Tá, e se ele não digitar nem vermelho e nem azul? Aí eu faço um else e vou colocar um bg color branco. Vou entender aqui essa estrutura para a gente poder testar. Então vamos lá, eu salvei aqui, ele já deu uma organizada, deixa eu só dar um espacinho para ficar mais fácil para a gente enxergar. Peço a cor para o meu usuário, vermelho ou azul. Aí o cara vai lá e escreve qualquer outra cor, que não é nenhuma dessas duas. Poxa, se for azul, a gente vai mudar a cor de fundo da nossa página para azul. Se for vermelho, a gente vai jogar um vermelho de fundo. Agora, se ele não escolheu nem vermelho nem verde,
Qual foi a outra cor que ele colocou? Eu não sei, eu não faço a menor ideia qual foi a outra cor que ele colocou, porque ele pode ter colocado qualquer cor maluca que eu não consiga contemplar. Então o que eu faço? Se for azul, cor de fundo azul. Se não, se, else, if. Aí a gente está fazendo um teste aqui, tá vendo? Está encadeado, está preso com o if de cima, porque é um else e na sequência ele está chamando o if. Se não, se. Se não, se o quê? Se não for azul, se for vermelho, aí eu coloco essa cor de fundo vermelho. Agora, se não, ou seja, se não for nem azul e nem vermelho, eu vou colocar sempre a cor de fundo branco. Então não importa se o cara digita azul, se o cara digita amarelo, quer dizer, azul importa, né? Mas se o cara digita, por exemplo, amarelo, se o cara digita roxo, se vai digitar preto, sei lá, eu não sei qual é a cor que ele vai digitar que não seja nem azul e nem vermelho. A gente sempre vai deixar a cor de fundo branca. E aí, como é que eu faço para chamar isso dentro da minha página HTML? Eu venho aqui no meu index 2, que também está aqui do lado, venho aqui no body e chamo o script, ó, script, chamo com src e digo, o meu arquivo está dentro da pasta js, barra, e ele é o primeiro. Pronto, é só isso dentro da HTML, ó. Então você repara que dentro da página HTML fica muito simples, fica bem clean, não tem assim código pesado, porque toda a estrutura de código JavaScript pesado está dentro do arquivo primeiro.js. Vamos testar esse cara aqui para a gente ver o resultado, e aí nós vamos abrir para as perguntas aí para a galera perguntar e tirar as dúvidas. Ó, eu vou chamar o HTML2, tá lá, então tá aqui, digite a cor vermelho ou azul, eu vou digitar azul, olha lá o plano de fundo como fica, ó. Aí eu vou colocar aqui vermelho e olha lá como fica. E aí, vamos pensar aqui numa outra cor qualquer, sei lá, roxo. Fica branco, tá vendo? Por quê? Porque ele entra naquela terceira opção. Se for azul, tudo azul. Se for vermelho, tudo vermelho. Se não, ou seja, se não for nenhuma dessas duas cores, se for qualquer outra cor, sempre vai ficar branco. Porque a gente não tem como contemplar quais são as cores que o cara está digitando, né? Tá, então, é essa a estrutura em que a gente tem um if mais encadeado com mais opções de testes, tá? Legal, deixa eu voltar aqui no código e vou abrir aqui para vocês fazerem as perguntas. Vou colocar aqui no primeiro para vocês perguntarem. Fica à vontade, gente. Professor, Pode falar. ao invés de fazer com cor de fundo, tem como fazer com imagem? Sim, também poderia. Ele poderia dizer o nome de uma imagem qualquer que ele quer, e aí a gente pode, de repente, carregar essa imagem aqui na tela para ele. Dá para fazer sim. É uma possibilidade, Interessante, inclusive. Mais alguma Como faria esse negocinho? Tá, já faço um exemplo para a gente ter uma ideia. Vamos guardar essa ideia da imagem de fundo. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida em relação às chaves. Uhum. Tipo, nesse caso seria obrigatório colocar? Não, deixa eu dar um enter aqui para deixar mais aberto, para a gente poder enxergar melhor. Ó, sempre que você tem só uma linha de execução, por exemplo, aqui ó, no primeiro if, tá vendo? Fica mais fácil para a gente ver aqui. Se for azul, então documente bgcolor blue. Aqui só tem uma linha de execução que é essa. Então eu posso tirar, não tem problema. Eu venho aqui, tiro, venho aqui, tiro. Ele vai funcionar normalmente, aqui embaixo também. Quando que é obrigatório? É obrigatório quando você tem mais de uma linha de execução. Então, ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Quando vai ser obrigatório? Nesse caso, ó, mudou a cor de fundo e coloca aqui um alert. Veja a cor. Tá vendo? Eu tenho duas linhas de execução aqui, ó. Aí é obrigatório. Quando eu tenho mais de uma linha de execução, a chave é obrigatória. Aqui eu tenho uma linha só, ó, vou tirar. Aqui eu tenho uma linha só, vou tirar. Aqui eu tenho uma linha só, vou tirar. Aqui uma só, vou tirar. Pronto. Funciona, tá vendo? Não tem nenhum vermelhinho aqui, ó, de erro. Nada, funciona normalmente. Vou tirar esse alert, ou essa chave daqui, e vou tirar essa chave daqui. Aí eu já tenho um problema, tá vendo? Ó. Porque eu tenho duas linhas de execução aqui e tá faltando a chave. Porque quando a gente tem duas linhas de execução em qualquer if ou else, obrigatoriamente precisa colocar a chave. Tá? Então eu vou colocar aqui, aí vocês vão ver que ele vai sair o vermelhinho de lá. Ó.
tá? Vamos salvar aqui para a gente testar. Colocar aqui então o vermelho, colocar aqui um azul. Olha lá. Vamos de novo, ó, azul. Não sei se dá para ver daí. Ó, azul. Coloca a cor de fundo azul e aí o alert mostrando veja a cor, tá? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, que às vezes o pessoal coloca alguma coisa no chat. Ô, professor, teria como colocar assim, por exemplo, em vez de a pessoa ficar presa só no vermelho ou azul, ela digitar uma cor e a cor aparecer no fundo? É possível, só tem um pequeno detalhe. As cores são sempre escritas em inglês. Então, pode ser que o cara digite lá azul, e aí a gente não vai conseguir colocar um BG Color azul, porque a cor tem que ser em inglês. Roxo, por exemplo, não vai rolar. Ele tem que escrever realmente a cor em inglês. Será purple, blue, aí tudo bem. Aí ficaria mais fácil, tá? Já que nesse caso eu nem precisaria de um if, eu poderia colocar direto o documento BG Color já com a cor que o cara digitou, entendeu? Ficaria bem mais fácil. Mas infelizmente não há tradução, né? Então não daria para fazer. A não ser que o cara escreva em inglês, aí beleza. Não tem tanto problema, tá? Tá, valeu, professor. Deixa eu ver. Professor, você pode mostrar o index 02 pra mim? Claro. Aqui. Aí, valeu. Beleza. Legal, gente? Tudo bem? Professor, se não baixar a extensão que o senhor está usando, tem algum problema? Não tem nenhum problema. É só a questão dessa formatação aqui do printer que ele vai ficar sem essa formatação automática, tá? Mas eu fiz um vídeo que está lá no Classroom, no Google Classroom, que fala sobre as extensões que você pode instalar. Tá? É dos vídeos gravados, senhor? Isso. Tá? Então, ele tá pedindo um código lá, não tô conseguindo entrar não. Ah, tá. Eu vou colocar o código lá na página para você poder acessar. Tá bom? Aliás, deixa eu anotar isso aqui num papel, que senão depois eu esqueço. Aí você vai ficar sem acesso. Peraí. Beleza. Bom, tudo bem até aí, gente? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Alguém tinha comentado aí de trabalhar com imagens, tá? Imagens de plano de fundo. Não tem problema, dá para trabalhar com as imagens de plano de fundo tranquilamente. Tem uma questão antes de colocar as imagens aqui, que é a forma de alterar a cor de fundo. Porque, deixa eu voltar aqui no meu primeiro. A maneira como eu estou alterando a cor de fundo, eu estou alterando com esse cara aqui, que é Document, BG Color e a cor aqui diretamente, tá? Tem um ponto fundamental. Por exemplo, se eu quisesse utilizar aqueles comandos de RGB, RGBA, para deixar com efeito de transparência e tal, esse BG Color não tem essa capacidade de utilizar e de renderizar o RGBA, tá? Não, pelo menos não da forma como a gente faz com o CSS. Tem uma outra maneira de colocar que é bem bacana, já vou mostrar. E tem um problema aqui, ó, que eu vou expor agora para vocês. Repare como eu estou fazendo a comparação do azul, ó, todas as letras minúsculas. Repare como eu faço a comparação do vermelho, ó, todas as letras minúsculas. Eu vou tirar esse alert daqui só para deixar ele mais organizadinho. Tá vendo? Todas as letras minúsculas. É um problema porque se o meu usuário digitar azul ou vermelho com letras maiúsculas, não pega. Olha só. Eu venho aqui no meu navegador, vou dar um F5 e vou escrever, por exemplo, tudo maiúsculo, ó, azul. Não muda, tá vendo? Vou fazer de novo aqui com vermelho. Vermelho, ó. Não muda. Por quê? Porque na comparação, a comparação ela é literal. Ele compara exatamente esse caractere do jeito como ele está. Aí a gente tem um problema, porque se o usuário digitar tudo maiúsculo, ferrou, né? Então, como é que a gente faz aqui, nesse caso? A gente trabalha com a conversão de caracteres, tá?
Então a gente pega tudo que o usuário digitou e converte ou para maiúsculo ou para minúsculo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Cor igual a cor ponto to lowercase. O lowercase ele converte todos os caracteres que o usuário digitou para minúsculo. Então não importa se o usuário está digitando a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula, a terceira maiúscula. Tudo que ele digitar dentro da caixinha, esse lowercase vai pegar e vai transformar tudo para minúsculo, tá? Aí, olha como vai ficar o teste. Vou salvar, vamos testar ele lá. Ó, vou digitar tudo maiúsculo. O lowercase vai pegar esse cara e vai converter para minúsculo para comparar. Olha lá. Aí eu não tenho problema, tá vendo? Vou fazer com vermelho. Ó, de qualquer jeito. Tá vendo? Muito legal porque a gente evita o erro de digitação do meu usuário, tá? Então essa é uma possibilidade bem interessante. Então a gente faz esse tipo de formatação, a gente faz esse tipo de aplicação para deixar os caracteres minúsculos. É claro que tem a outra possibilidade, que é fazer o core com os caracteres maiúsculos, que é esse to uppercase. Só que tem um detalhe, né? Se eu estou convertendo tudo para maiúsculo aqui, eu vou ter que fazer a comparação também com maiúsculo. Ó, vou ter que vir aqui e vou ter que fazer azul para comparar com maiúsculo, tá? E, sinceramente, prefiro fazer a conversão para minúsculo. Os binários do texto em minúsculo são menores, ele renderiza mais rápido, tá? Então, acho bem mais fácil, mais interessante do que trabalhar com os caracteres em maiúsculo. Mas é uma outra possibilidade, tá? Bom, então, salvei aqui, vou testar mais uma vez, só para a gente ter uma ideia da execução lá. Ó, digite a cor, vermelho ou azul, vou colocar vermelho de novo. Ó lá, de qualquer jeito, trocou a cor, tá? Bom, como eu estava comentando com vocês, além de trabalhar dessa maneira, a gente pode trabalhar com a alteração e modificação dos estilos de uma outra maneira. Eu vou deixar esse arquivo desse jeito, como foi construído aqui, tá? E vou fazer um arquivo index2, deixa eu ver, index2 não, index3 e um script segundo, ó, botão direito no JS, novo arquivo e vou chamar de segundo.js. E vou fazer bem parecido, só que ao invés de formatar com document bgcolor, eu vou utilizar os elementos de CSS para fazer essa formatação. E aí na sequência eu já emendo com as imagens que os colegas haviam comentado, tá? Então, ó, var cor igual a prompt. Olha só como eu estou fazendo esse código um pouquinho diferente. Digite a cor vermelho ou azul. Você repara que eu declarei a variável cor e já chamei o prompt na frente. No exemplo anterior, ó, primeiro eu fiz a variável e depois eu chamei o prompt. Gente, não tem problema, isso aqui você tem economia de código, tá? Você já vai criando as variáveis, já vai colocando o código sem problema, tá legal? Sem crise. Se a cor for igual a azul, então faça tal processo. Antes da gente fazer, vamos lembrar de converter, né? Ó, cor igual a cor.toUpper, deixa eu fazer com toLower, vai ficar melhor, toLowercase. E aí, vou fazer a modificação. O que eu digo? No meu documento, ponto, pegue um elemento do meu documento, ou seja, get element, olha que coisa legal. Esse getElement, ele me permite pegar um elemento específico dentro da minha página HTML para eu manipular esse elemento. Para eu botar uma cor num item específico. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa cor só dentro de um botão, a cor só dentro de uma tabela, a cor só dentro de uma caixa específica que está lá dentro de uma div, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, getElement by ID, getElements by class name, ou seja, eu utilizo class para fazer a formatação, getElements by name, tag name e tag name ns. Esse tag name você pega as tags HTML que você tem lá na sua página, tá? Eu vou pegar por ID aqui, ó, para a gente ter uma ideia de como ficaria, ó, getElement by ID.
Vou abrir aqui o parênteses, aspas, e vou colocar um ID qualquer, por exemplo, corpo. Ponto. O que eu quero fazer com esse ID corpo? Eu vou colocar um style. Aqui, ó, já é CSS. Ou seja, você está fazendo a manipulação de CSS dentro do JavaScript. Nós estamos trabalhando com os 3 elementos ao mesmo tempo, ó. Eu estou trabalhando com HTML, porque eu vou fazer a chamada desse código dentro do HTML. Eu estou dizendo que o meu JavaScript, que é todo esse código que está aqui, ó, vai interagir com o meu usuário e vai pegar um elemento lá do HTML que eu vou colocar já já, que é o corpo, e vai fazer uma formatação CSS, um estilo CSS. E esse estilo que ele vai fazer aqui, ó, vai ser colocar uma cor de fundo, olha. Background, color. Deixa eu só jogar um pouquinho pro lado aqui. Olha lá. Nossa, professor, então na verdade juntou todos os comandos numa coisa só, né? Isso. O JavaScript Isso. Então o que acontece aqui, gente, ó, eu estou colocando a cor em inglês, mas poderia colocar um RGBA aqui, sem problemas, tá? Estou fazendo assim cor em inglês, depois eu troco a cor para você ver como é que fica. Tá legal? Então se for azul, vai ficar dessa forma. Se não, se, vamos fazer um else aqui, ó. Else if. Se cor for igual a vermelho, aí document ponto get element by id corpo. Eu quero lembrar vocês que corpo ainda não existe. Eu vou criar esse cara lá já já. Style ponto background color. Vou só jogar aqui um pouquinho pro lado para a gente enxergar. Red, tá ótimo. E aí, se não for nada do que a gente havia planejado, então else, bota uma cor qualquer, tá? Então, document, get element by id, corpo, ponto style, ponto background, color. Quero lembrar você o seguinte, que lá no CSS a gente fazia background traço color. Aqui não, aqui é tudo junto, tá? E aí vou colocar white porque eu não sei qual foi a cor que o meu usuário escolheu, por exemplo, tá? Então eu não sei qual foi a cor que o meu usuário escolheu, coloco ali um white. Tá bom? Vou salvar esse segundo e vou fazer aqui um HTML3. Então vem aqui na aula 2, vou dar um botão direito, new file, index02, .03.html. Vou chamar aquele snippet de HTML, HTML5. E quem vai ser o meu ID? Vai ser o body, ó. Dentro do body, eu vou dar um espaço e vou dizer ID igual, abre aspas, corpo. Então, lá no JavaScript, o que eu estou fazendo? Olha, pega o corpo, que é o meu body, e faz uma formatação de cor de fundo. Então, esse cara aqui, ó, que é o ID, a gente colocou como corpo. Então, lá no JavaScript, ele vem aqui nesse código, pega esse cara chamado corpo e faz a manipulação que ele quiser, que nesse caso é fazer a alteração da cor de fundo, tá? Eu vou chamar o script aqui, ó, js/segundo.js. Vou salvar, vou testar e aí eu já abro para as perguntas de vocês e a gente já parte para o próximo passo, que é colocar uma imagem de fundo aí na página, tá? Só vou trocar aqui porque não é mais o index 2, é o index 3 e tá lá. Digite a cor vermelho ou azul. Vou colocar azul. Tá aí o plano de fundo azul. Digite a cor vermelho ou azul, vou colocar verde. Ficou branco porque a gente não contemplou o verde, vou fazer com vermelho. Legal, tá? Tá funcionando, tá rodando bonitinho, tá executando. Vamos às perguntas. Vai lá, pessoal. Oi, esse corpo é o que mesmo? Vamos lá. O corpo, ele tá aqui, ó. Eu estou dizendo aqui no JavaScript, ó, no segundo JavaScript. No meu documento, vamos lembrar que documento é toda a página HTML, tá? Get element. O que é o get? O get é pegar, é obter.
pegue um elemento, by é por. Então, pegue um elemento por ID. Quem é o elemento? É o elemento chamado corpo. Então, se a gente olhar aqui ó, no HTML, nós vamos ver que o elemento corpo é quem? É o body. Ou seja, pegue o body e faça o que com ele? No body, coloque um estilo de cor de fundo azul. Entendi. Beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui se for vermelho e a mesma coisa vai acontecer se for qualquer outra cor que o cara digitar, a gente sempre vai colocar branco. Tá? Nossa. Agradeço. Imagina, vamos lá. Tem umas perguntas aqui. Gabriel já foi perguntar alguma coisa? Não, era uma outra pergunta anterior, né? Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, você poderia só botar no código do artigo segundo ponto JS? Beleza. Tá aqui. Tá muito zoom? O zoom tá muito alto? Dá pra enxergar? Assim. Dá pra enxergar. Beleza. Professor, o Matheus Barreira fez uma pergunta aí no chat. Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Tá, eu não entendi direito a utilização do else e if juntos. Tem como voltar nesse assunto rapidinho? Claro, tranquilo. Deixa eu só quebrar aqui um pouco mais para deixar mais claro. Mais fácil às vezes para enxergar. Aí. Aqui é o seguinte, o if ele pode fazer um teste sozinho ou ele pode fazer um teste junto com else, tá? Que seria, por exemplo, verdadeiro e falso. Aqui, o if e o else. Mas às vezes a gente precisa colocar uma terceira resposta, né? Então, esse conceito de verdadeiro e falso fica um pouco de fora quando a gente tem uma terceira resposta, por exemplo. Então, eu tenho três possibilidades nesse caso aqui. Eu posso deixar a cor de fundo azul, eu posso deixar a cor de fundo vermelho ou eu posso deixar a cor de fundo branco. Tá. Só que aí eu preciso fazer uns testes antes. Então, se o cara digitou azul, tudo bem, eu coloco a cor de fundo azul. Mas se não, aí eu penso no else. Se não, tá. Só que aí eu tenho outras possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar vermelho, que são duas possibilidades que eu dou aqui para o meu usuário. Aí eu penso, se o cara escreveu azul, jogo vermelho. Se não o quê? Não para por aqui, porque eu preciso ainda testar o vermelho. Então eu tenho mais um teste para fazer. Não entra só if nesse caso, porque se entrar só if aqui, ó, eu tenho dois testes sendo feitos. Ele vai testar esse aqui primeiro. Mesmo que der azul, ele vem aqui, ó, e testa esse segundo. Então, vamos imaginar o seguinte. Se não for muito claro, depois vocês me falam, tá? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o nosso usuário digitou lá azul. O cara foi lá e digitou azul. Opa! O cara foi lá e digitou azul. Quando entra nesse if, a gente faz o teste. Se a cor digitada for azul, faça essa execução. O que tem que acontecer? Ele tem que colocar a cor de fundo azul e sair dessa estrutura toda. Ele não pode vir mais para cá. Ele tem que sair dessa estrutura toda, porque ele fez o teste e viu que ficou azul. Então, sai daqui e vem executar outra coisa aqui embaixo. O problema é que quando a gente faz if e depois faz outro if para o mesmo assunto, para a mesma questão, que é o caso, a gente tem dois testes sendo executados. Então, vamos imaginar aqui. O nosso usuário digitou azul, a cor de fundo fica azul.
ele vem executar aqui para baixo, porque não tem outro else aqui, só tem outro if. Então, o que o JavaScript está entendendo? Que esse if é uma coisa e esse if é outra coisa. Na verdade, toda essa estrutura é uma coisa só. O problema é que quando eu coloco o if de novo logo abaixo, ele entende que isso aqui é outra coisa separado desse trecho de cima. Então o usuário digita azul, ele vai colocar a cor de fundo azul, depois ele vem aqui e testa. A cor é vermelho? Não, a cor é azul, o cara já digitou azul aqui em cima. Sim, mas ele vem aqui e testa, porque esse if não está preso com o if de cima, então ele vem aqui e executa essa parte de baixo. Agora, quando eu coloco um else aqui, ó, o que acontece? Esse if, ele está preso com else. E esse else chama um if para testar que prende com esse else aqui de baixo. O importante lembrar é que o else está sempre preso a um if de cima. Sempre amarrado a um if de cima. Então, esse else está amarrado com o if de cima e esse else está amarrado com o if de cima. O que quer dizer o seguinte: se meu usuário digita azul, ele faz o teste. Se a cor for azul, faça a cor de fundo azul. E depois daqui ele já salta direto para baixo. Porque todos eles estão presos, estão amarrados, eles estão encadeados com as outras estruturas. Tá? Eu não sei se eu consegui responder. Professor, Oi. esse if junta é usado como se fosse assim, eu quero a cor vermelha, mas também pode ser a cor azul. Ele que explica qual cor está sendo usada, né? Se é a vermelha ou se for azul, né? É isso aí, é isso aí. Por isso que a gente tem o teste. Uma coisa importante também é o seguinte, que o teste sempre vai acontecer quando você tiver if. Repare que quando tem só else, não precisa testar. Porque é o que sobrou, é o que está aí. Os outros testes você já fez em cima, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntas lá. Pessoal, não fica com vergonha não, tá? Pode perguntar, que às vezes, como assim a gente está distante, às vezes fica meio confuso e tal, tá? Mas eu fiz vídeo sobre isso, tem lá um PowerPoint também disponível para vocês, provavelmente vai aparecer lá para vocês amanhã, tá? Já está disponível lá para vocês fazerem as atividades, tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Como assim as atividades? Tem as atividades lá pelo Classroom. Eu vou mostrar aqui de novo, que agora você está acompanhando conosco, mas eu mostro lá outra vez para vocês verem como é, tá bom? E como que vai te mandando, professor, essas atividades que vai fazendo? Você está respondendo as atividades lá pelo formulário, não tá? Eu tenho acesso a todos os formulários e a todas as respostas. Mas esse formulário aí você manda na onde? É porque eu tô meio... É que é a minha primeira aula que eu vejo, entendeu? Ah, tá. Legal. Pera aí. Então, assim, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, gente, só para o Cauê pegar, ele se encontrar aí junto com a gente, tá bom? Então, olha só, Cauê, eu vou abrir aqui meu navegador. Professor, só para eu entender mais ou menos. Eu vou colocar aqui para ele. Dá para ver aí, Cauê? Dá sim, professor. Legal, você vai entrar aqui no Google e vai digitar Google Classroom, de sala de aula. Dá para ver aí? É aquele negócio lá que precisava do código, né? Isso. Legal. Aí você vai acessar o Classroom. Você vai ter a aula. Vamos lá. Aqui no canto direito ele vai aparecer para você isso aqui, ó. Participar de uma turma ou criar uma turma. É participar. Não, tá? Eu vou te mandar o código para você poder acessar. Tá? E aí quando você acessar, ó, vai ter esse conteúdo para você, tá bom? E aí, acessando, ó, você vai ter essa tela inicial com as atividades, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, atividade introdução e definição aqui, que é a primeira atividade. Ali. Você vai ter as atividades para fazer dessa aula, que vai ser isso aqui, ó. Vai aparecer mais ou menos assim para você, ó. Tá? E aí você tem o PowerPoint, tem os vídeos e depois você tem um formulário. Deixa para fazer o formulário sempre no final, tá? Porque você vai ter as aulas e depois tem
o formulário para responder. Tá legal? Uhum. Beleza. Ah, uma outra coisa aqui, pessoal. Deixa eu aproveitar esse momento. Aqui, ó, quando vocês fizerem as atividades, tem um item lá, acho que fica do lado direito, se não me falha a memória, chamado entregue. Então, se você fez a primeira atividade, fez a segunda, fez a terceira, clica no botão entregue, tá? Porque só 4 colegas clicaram no botão entregue. Eu tenho 12 trabalhos atribuídos, ou seja, tem 12 atividades que já foram baixadas. Eu já tenho os formulários todos respondidos. Esse formulário aqui eu já tenho ele respondido, não vou clicar nele, porque senão vai mostrar a resposta dos colegas, tá legal? Mostrei. Tá bom, mas é assim que aparece aqui pra mim, ó, tá vendo? Todo mundo que tá participando e as atividades, aqui são os PowerPoints que vocês baixam, tá? Eu consigo acompanhar tudo por aqui. E aí já tem mais um entregue aqui, ó, beleza? Tá, eu consigo acompanhar por aqui. E é assim que eu tô vendo quem que tá participando, quem não tá bom? Então vale a pena vocês irem respondendo lá. Tá legal? Os entregues são os que estão aqui do lado, né, professor? Ali, né? Ah, tá, esquece. Agora que eu vi ele entregue. Achou? Beleza. Tranquilo, gente. Então, vamos voltar para aquele exemplo lá que o colega perguntou, acho que foi o Luan, se me falha a memória, se dá para fazer com imagens, tá? Eu vou fazer aqui um diretório de imagens. Eu fui a professor. Ô, Lucas, foi mal, cara. Ó, botão direito. Botão direito aqui na aula 2. New folder, eu vou chamar aqui de IMG, tá? E vou botar 3 imagens aqui. Vai colocar 2, vou colocar 3. Ó. Eu gosto muito do site do Unsplash. Coloca o Corinthians, um do Corinthians. Acho que vai ficar meio difícil, hein? Aí. Legal. E aqui no Unsplash, vamos pegar aqui 2 fotos. Natureza mesmo, vamos lá. Essa foto que é legal. Eu usei essa foto aqui outro dia para um app. Ficou bem bacana. Salvar a imagem, vamos ver aqui. JavaScript, aula 2, IMG. Essa foto eu vou chamar de foto 1. Vou pegar essa aqui. Foto 2.jpg. E uma terceira foto qualquer, vamos ver. Essa aqui do cogumelo. Pode ser, Cauê? Curti. Foto 3.jpg. Aí. Lá no Visual Studio, vamos ver aqui no VS Code, já tem as 3 fotos. Opa, essa aqui ficou JPG, PG. Vamos dar um rename nela aqui. Aí, foto 1. Maravilha, foto 2. Maravilha, foto 3. Legal. E é o seguinte, vou fazer uma modificação nesse arquivo aqui, tá? A questão é, como é que o meu usuário vai saber quais são as fotos existentes, tá? Eu vou dizer aqui para ele o seguinte, ó, digite foto 1 ou foto 2 e veja o resultado. Ó, digite foto 1 ou foto 2 e veja o resultado. Se por alguma razão o cara digitar qualquer outra coisa diferente, aí a gente lança a foto 3, tá? Então, deixa eu colocar mais um detalhe aqui. OBS. Não coloque espaço. Legal. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui embaixo. Então, se ele digitou, ao invés de azul, foto 1, e se ele digitou aqui, ao invés de vermelho, foto 2, aí a gente troca a cor de fundo. Então, vamos lá. Não vai ser mais a cor de fundo.
Então, ao invés de cor de fundo, a gente vai trocar por uma imagem, tá? Uma coisa interessante do VS Code é assim, você pode selecionar aqui o background color, fazer um Ctrl D, ele vai pegar o próximo background color, e um Ctrl D, ele pega o próximo background color. Ctrl D de dado, tá? Ó, apaguei, apagou os três, aí eu vou colocar background, image, tá ali. E aí, a gente vai colocar a URL, que é o caminho da imagem, tá? Que vai ser img, ou melhor, .img barra foto1 .jpg img foto2 .jpg, e se o cara digitou qualquer outra coisa maluca, vai ser img barra foto3 .jpg. Senhor, Oi. o senhor colocou a variável como cor. Uhum. Caso seja imagem, vai deixar a variável cor ou você vai mudar o nome dela? Não, é legal mudar o nome, tá? Por causa da semântica. Né? Não dá erro, tá? Funcionaria normal, sem nenhum erro. Mas por uma questão de semântica, de entendimento, o melhor mesmo é colocar sempre o nome relacionado àquilo que ela faz. Como ela vai guardar a imagem, então é legal você trocar aqui mesmo de cor para imagem. Eu vou fazer Ctrl D aqui, ó. Opa, tem uma cor ali que não deveria entrar, né? Que entrou no corpo. Vamos pegar aqui. Aí. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Aí. Vamos chamar de imagem. E aqui, ao invés de cor, imagem. A gente sempre tenta criar as variáveis de acordo com o conteúdo que elas guardam, né? Então, como a gente mudou agora para imagem, vamos ver como vai ficar. Tá legal? Vamos testar? Vamos ver aqui. Voltar aqui no meu navegador, deixa eu chamar aqui a index 3. Eu mudei ali para o site do Unsplash. Legal. Então tá ali, digite foto 1, 2 e veja o resultado. Vou colocar aqui a foto 1. Não carregou aqui a minha imagem. Vamos ver por que. Você falou que não pode ter espaço. Eu não coloquei. Vamos ver aqui, ó. Foto 1. Ó, não tem, tá? Parece que tem, né? Mas não tem não. Vamos ver aqui, ó. Legal. Gente, todas as vezes que você tiver qualquer tipo de erro no JavaScript, a melhor forma de você encontrar é apertando o F12 no teclado e localizando aqui, ó, o erro dentro dessa estrutura, tá? Então ele está me dizendo aqui que azul não está definido. Deixa eu ver aqui por que azul não está definido. Eu acho que eu não troquei o teste. Deixa eu ver aqui, foto 1, 2 e 3. Falta 1, 2, 3. Ah, tá. Faltou trocar aqui no HTML aqui. Que ele está chamando o segundo. Não, tá certo. Está chamando o segundo aqui. Salvei e vamos ver. Tá, aqui. É. Aparentemente está... Ah, tá. Tem um azul perdido aqui, ó. Que eu tinha feito como exemplo, só para explicar o encadeamento do if, esqueci de tirar ele. Vou salvar aqui, voltar lá para o navegador. Vamos ver, foto 1, ok, vamos ver porque que ele não carregou. Não deu nada aqui, deve ser alguma coisa no meu CSS que está errado, deixa eu abrir lá. Style background image, ok. O Marcos falou que é na extensão da foto o problema. Porque a extensão da minha foto não está como JPG. Deixa eu dar uma olhada aqui. JPG, tá? Vamos ver aqui. Aí, agora foi. Ó,
faltou, na verdade, colocar o comando URL na frente, ó. URL, img foto 1, URL, img foto 2, URL, img foto 3. Faltou colocar o comando URL, tá? Vamos testar lá de novo pra gente ver como é que tá. Vou dar um F5, ó, vou digitar foto 1. Ok, F5 de novo, vou digitar foto 2. Legal, vou dar um F5, vou digitar foto 1000. Cogumelo. Tira o F12 aí, professor. Tiro sim. Neurótico, chato. Bom, gente, tudo bem em relação aqui? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Vou dar uma olhadinha lá no chat para ver como é que tá. Cadê o Teams? Aqui. Desculpa, mas como faz para entregar o formulário mesmo? Tá, legal. Só um minutinho que eu já abro lá. Tranquilo, a gente dá uma outra examinada, tá bom? Beleza, foto 1 no navegador. Você vai estar disponibilizando o código para acessar no grupo ou aí mesmo? Porque qualquer coisa eu anoto. Não, eu disponibilizo aqui no WhatsApp, pode ser? Tá, valeu. Legal. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou abrir o formulário daqui a pouquinho para a gente dar uma olhada, tá? Então tá, beleza. Oi. Professor, só uma pergunta. Desses trabalhos que é para entregar para você, é os códigos que eu estou escrevendo pelo Spock lá, né? Primeiro você vai responder os formulários, tá? Que as primeiras aulas são só os formulários para você responder e entregar. A próxima aula, que se não me falha a memória, é a de amanhã, que vai estar disponível amanhã. Você já vai ter lá uma orientação para entregar o material pelo GitHub. Os formulários que o senhor falou para entregar, um deles era aquela prova lá no final, que tinha aquela pergunta do Bill Gates, não era? Isso. Pergunta do Bill Gates? Peraí. Que pergunta do Bill Gates? Do Bill Gates. Não, professor. Sobre o vídeo. Ah, sim. A pergunta da guerra dos navegadores. Guerra dos navegadores. Vocês que não vão tomando cuidado nada, não, que essa decidir vai virar guerra civil. Bill Gates, vai guerra civil, meu Deus. Legal, pessoal. Seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês um site para vocês treinarem algumas coisas e também tirarem algumas dúvidas ou se de repente vocês tiverem alguma dificuldade, tá bom? Que é o site do W3 School, que eu acho bem bacana e vale a pena pra gente acessar, tá bom? W3 School vale a pena e é um site legal. Ó, no site do W3 School, vocês vão acessar aqui o W3 School Web Tutorials. Do lado esquerdo do site, vocês vão encontrar JavaScript e Learn JavaScript, tá? Então, aprenda JavaScript. E tem todos os itens que a gente já comentou e tem mais coisas do que a gente vai comentar. Então, tem variáveis. Ó, cliquei aqui em variável, está explicando aqui do lado direito como é que é a variável e tal, né? O que mais? Tem os operadores, que é muito legal. Você dá uma olhadinha nos operadores. Então, tá vendo? Isso daí é tipo uma aula. Isso. É mais uma referência para você pegar, sabe? Sim. Isso, multiplicação, divisão e assim vai, tá? O que a gente falou hoje são as condicionais. Condicionais está um pouquinho aqui mais para baixo, se não me falha a memória. Cadê você? Aqui. Condições. Ó,
tá? Então, ó, if, else e else if, ok? O material está todo em inglês, mas vocês podem copiar, traduzir isso no Google Translate. Ele fala sobre o if, quando você usa, o else, o if else, o switch, que é uma outra forma de trabalhar com condições, tá? Aqui ele fala do bloco do if, como é que escreve o bloco. Então, se tiver alguma dúvida, é legal até para testar também, você treinar um pouquinho, tá? Vale a pena para praticar um pouco, tá? Tem umas funções aqui que eu acho legal que vocês possam dar uma olhada, que são as funções de string. Deixa eu pegar aqui, cadê você? Passou? Tá lá em cima. Vai pra cima. Ah, tá aqui, ó. Strings e métodos strings, tá? Então é legal, vale a pena dar uma olhada aqui e treinar um pouquinho. Não precisa de muita coisa não, ó. Tá vendo? Ele vai falar do comprimento, que é uma coisa legal que a gente usa. Ó, a variável, você pode colocar qualquer texto, não precisa ser esse. E aí ele te mostra aqui o comprimento. Então toda vez que você for fazer o teste, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você tem var txt e tem o texto todo aqui. Aí aqui embaixo ele está guardando o comprimento desse texto de cima. Coloca mais uma linha de código aqui embaixo, coloca assim, alert, abre parênteses, sln, para ele te mostrar como é que é, tá? Então, ó, só para você ter uma ideia, deixa eu copiar aqui. Qual que é o nome desse barato aí mesmo? É W3? Schools. Ó, eu vou colocar no script aqui só para vocês verem como é que vai ficar, tá? Ó, tá vendo? Você coloca o código ali e coloca um alert embaixo para ele mostrar sln. Pronto, para ele mostrar o efeito, tá? Então, salvar aqui, deixa eu testar ele aqui para a gente ver como é que ele vai ficar. Ó, tá vendo? Ele já mostra aqui o resultado. Tá? Então é legal para você treinar um pouquinho, exercitar um pouco de JavaScript, tá bom? Então eu vou colocar no site lá de novo para vocês darem uma olhada. É o site do W3 School. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar só o endereço, ó, W3 Schools. Coloca isso no Google que vocês vão achar rapidinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui o código do formulário da aula, na verdade, da turma, para disponibilizar para vocês. E aí eu vou mostrar como é que vocês respondem lá e deixa a opção de entregue, tá? Cadê o código da turma? Tá aqui. Ó, esse é o código que vocês utilizam para acessar a turma. Cauê, esse é o código, tá? Deixa eu colocar. Não, o Carlos mandou lá. Ah, ele mandou? Ótimo. Deixa eu pegar aqui esse código também. Vamos lá, vou selecionar ele aqui, vou copiar. Deixa eu acessar como aluno para vocês verem como é que fica a entrega do formulário. Deixa eu sair aqui. Ops, Google Classroom. Aí, ok. Continua. Legal. Aí eu vou ingressar numa turma, vou colocar o código, participar. Deixa eu ver o código. Será que está com espaço? Não. Vamos ver aqui. O seu código da turma aqui. Esse código não é válido. Que estranho. Deixa eu tentar com outra conta. O meu entrou. Foi, né? Eu vou tentar com outra conta, que aquela conta é da pós-graduação.
Aí, legal. Pronto. Então tá, então esse é o ambiente, eu vou entrar aqui na atividade do sumário, ok. Tem todo o conteúdo aqui, tá? Então aqui nesse caso, ó, eu posso marcar do lado direito, esse aqui é só a apresentação do curso, tá? Não tem nenhum teste, não tem nada. Então eu venho aqui do lado direito e marco como concluída. Legal, marcar como concluída, já foi. Eu vou pegar agora uma outra atividade aqui, deixa eu voltar. Atividade Introdução às definições do JavaScript, ó, vou acessar essa opção e tem aqui do lado direito, ó, tá vendo? Entregar. Então essa é a primeira aula, aula 01, tá vendo? Introdução à definição de JavaScript, vale 1 ponto. Leu todo o material, respondeu o formulário aqui, respondi, pô, já fez toda essa aula, todo esse conteúdo? Já, então você vem aqui, clica no botão entregar. Tá? Então fica sempre de olho nesse botão entregar para vocês irem entregando as atividades, tá? Entregou, entreguei, pronto, acabou, entregue, e aí aparece lá para mim como entregue, tá? Avisa os outros colegas também que quando fizerem as outras atividades, clica no botão entregar para dar uma olhada e ver se já foram entregues. Vocês têm alguma dúvida? Vou olhar lá no chat, hein? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aí, quando terminar de responder o formulário, anexa na parte de entregar? Não, na verdade, quando você responder o formulário, não precisa anexar nada não. Deixa eu ver aqui como é que estão as aulas lá. Não precisa anexar, é só enviar. Deixa eu ver, a aula de variável já está disponível. Ó, a aula de variável, por exemplo, está disponível, tá? Aí o Cauê já colocou aqui, não, sei lá, né? Enfim. Aí a aula de variáveis está aqui disponível. Então vocês vão ter uma apresentação do PowerPoint, tem uma videoaula aqui rapidinho, tá? E tem um formulário, que é esse formulário normal de respostas, ok? Vocês não precisam anexar nada não, gente. Terminou de fazer todas as atividades, clica no botão marcar como concluído e envia para mim. Tá bom? Sem problemas. Essa atividade não precisa anexar nada, é só marcar como concluído e manda direto para mim, tá? Se você não, aí é o seguinte, se você quiser mandar alguma coisa do trabalho, pode mandar, não tem problema, tá? Mas não precisa não. Só marcar como concluído. Só a tarefa que vai aparecer para vocês amanhã é que vai pedir para vocês trabalharem com o GitHub, trabalhar com código para vocês publicarem, tá? Mas aí na quinta-feira a gente conversa melhor sobre isso, que tem um prazo para vocês entregarem, que é só para a semana que vem, tá? Quem quiser ir fazendo, fique à vontade, mas se quiser deixar para começar na quinta ou na sexta, tranquilo. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Posso encerrar por aqui? Pode. Tá, eu vou finalizar o compartilhamento, tá? E aí eu vou ficar com a minha tela. Pessoal perguntando, intervalinho? Meu. Você vê que coisa, meu, que agora hoje em dia não dá nem pra gente falar que vai ter um cafezinho em casa, né? Porque já tá cada um na sua casa. Pô, vamos tomar aquele cafezinho em casa, pessoal? Bom, não dá mais, tá todo mundo, cada um na sua casa. Então, tá mais fácil. É disso que dá não liberar a gente antes, professor. Tudo volta. Levante. Sacanagem, hein? Legal, gente. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida,
só mandar, é só perguntar. Eu vou disponibilizar o código lá no nosso grupo, tá bom? Vou printar as telas e vou disponibilizar lá no nosso grupo. Qualquer dúvida, pergunta lá, beleza? Seria bom se você copiasse, colasse e mandasse, hein? É, eu vou printar. No GitHubzinho também ajudar, hein? Ah, pode ser. Vocês querem que eu coloque tudo no GitHub? Eu vou colocar como aula de JavaScript e eu vou colocar como... eu acho que fica até melhor, né? É uma boa, uma boa. Vou colocar lá no GitHub, vou colocar o link do Git e aí depois vocês só baixam, beleza? Muito obrigado. Salvo. Valeu, gente. Até. Falou, bom café pra vocês. Opa, valeu. Bom café, gente. Vai fazer chamada, professor, não? Já fiz, cara. Estourei então. Legal. É pra fazer aula no negócio, né? No RUM, é isso. Peraí, mas que RUM é esse? Naquele de bebê não, hein? Então tinha quieto. Pessoal, avisa a galera que não pôde participar que tem as atividades pra fazer, tá bom? Valeu. Falou, professor. Valeu. Tchau, tchau.